Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos executar esse lindo tapete em crochê. Ele ficou com a medida de 72 de comprimento por 57 de largura. Eu espero que vocês gostem, eu gostei muito de executar ele. Então vamos dar início então à lista de materiais e à confecção desse lindo tapete. Desse tapete aqui, pessoal, a minha filha quis que colocasse de Flávia, em homenagem aí a Flávia Kalina aí, que é uma youtuber aí, que a minha filha gosta muito dela. Então ela quis homenagear, por isso que eu coloquei o nome de Flávia desse tapete. E também há muitas amigas aí que podem ter até esse nome, Flávia, um nome muito bonito. Os materiais que eu vou utilizar nessa videoaula aqui, ó, o primeiro é o Barroco Natural Fio 6 da marca da Círculo, que é a cor 0020, tá? Porque é um barroco natural, a cor é natural. Esse Barroco Max Color Fio 6, essa cor aqui eu sempre chamo de rosa chiclete, é a cor 6085. Todos eles, o T's é 885, tá? São tudo espessura fio 6. O Barroco Multicolor Premium também, essa partinha verde aqui, eu usei ele, cor 9536. Aqui, pessoal, esse fiozinho aqui ainda tem a sobrinha dele. Essa cor aqui, é esse fio aqui. A cor dele é a 9284, é o Barroco Multicolor Premium da Círculo, cor bailarina. Certo? Ainda tem essa sobrinha, então eu já enrolei e deixei guardada. Agulha 3,5, mas também você pode usar a agulha número 4, se você quiser. Também vou precisar, ó, de 4 pérolas para colocar dentro do square e para colocar aqui, ó, de acabamento aqui. Isso se você quiser, certo? Se você não quiser, fica à vontade. 4 pérolas que passe aqui, ó, na sua agulha, tá? Porque senão não adianta, né? Então, agora é só dar início à nossa videoaula. Eu espero que vocês gostem, como eu falei pra vocês, a medida dele é 72 de comprimento por 57 de largura. Uma laçadinha aqui no dedo, passar para trás, passar aqui, ó, e pegar fazendo um ponto baixo. É bem fácil, é o anel mágico. Se você não quiser fazer o anel mágico, faça 5 correntes. Subo aqui, ó, mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E no mesmo ponto de base, trabalho mais 2 pontos altos. Assim, nós vamos ficar com 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. No mesmo espaço, trabalho mais 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes de separação. E aqui no mesmo ponto de base, trabalho mais 3 pontos altos. Duas correntes de separação, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Nós vamos ficar com 4 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. E aqui faço as 2 correntes. Então, fica desta forma. Ficando assim, você vai puxar aqui, ó, a laçadinha do anel e vai fechar o círculo. Na terceira corrente do ponto, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar por trás dos pontos até chegar aqui, ó, dentro do espaço e trabalhar um ponto baixo. Mais 2 correntes, deu a altura de um ponto alto, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ficando com 3 pontos altos, faço 2 correntinhas de separação, e mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui, nós temos já o nosso ponto leque. Então, agora, nós vamos trabalhar uma corrente de separação, e no espaço seguinte, vamos trabalhar outro ponto leque. Vamos trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos no mesmo ponto aqui de base.
Passo uma corrente de separação e no espaço seguinte trabalho 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E novamente nós vamos trabalhar 2 correntes de separação e vamos trabalhar aqui novamente o ponto leque, ó. Então, nós vamos terminar os 3 pontos altos que está faltando aqui, ó. Desta forma. Agora, nós vamos trabalhar novamente aqui, ó, uma corrente de separação. Dou uma laçada dentro do espaço, trabalho 3 pontos altos. 2 correntes de separação e 3 pontos altos, formando assim novamente aqui o nosso ponto leque. Uma corrente, e aqui, ó, na terceira corrente do ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Ficando desta forma, você vai cortar o fio. Vou cortar. Vou puxar aqui pra frente. Passo minha agulha de trás pra frente e passo essa laçada para trás, ó. Caminho aqui entre o próximo ponto. E caminho aqui no espacinho. Se você quiser já fazer o nozinho por trás, fica à vontade. Eu vou fazer desta forma. Tá? Eu vou fazer dessa forma até chegar aqui do outro lado, sempre pegando pela laçada de trás, olha. Cheguei aqui, corto a sobra do fio. Aqui com o nosso fio verde, barroco multicolor verde, nós vamos fazer aqui um ponto alto. E vou já arrematando meu fio. E mais 2 pontos altos. E nós vamos fazer aqui, pessoal, o ponto leque novamente, no mesmo pontinho de base. Então, trabalho 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos novamente. É bem simples esse square. Uma corrente e 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Agora é só você dar a volta toda no seu trabalho dessa forma. Chegando aqui, nós vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente aqui, corta o fio e arremata. Então, ficou o ponto leque nos 4 cantos e aqui no espacinho uma corrente e 3 pontos altos e uma corrente. Então, tem 3 pontos altos entre os pontos leque. Um square terminado, eu já tenho um aqui com a pérola e eu vou colocar a pérola nesse daqui. Então, nós vamos passar essa trama aqui do fio dentro da agulha de tapeçaria. Vou passar aqui, ó, pelo buraquinho, vou passar lá pela frente, olha. Dessa forma. Agora, eu vou passar a pérola aqui, ó. Bom, eu vou voltar pelo mesmo buraquinho aqui, ó, pra trás. Porque não tem como ele escapar aqui com essa pérola aqui, é bem grande, né? Então, ele vai ficar aqui, bem no centro aqui do trabalho. Sendo aqui, nós vamos passar aqui, ó, entre o ponto, só pra nós fazermos o nozinho. Então, eu vou passar aqui, ó, desta forma. E assim, ó. Agora, já tirei aqui, ó, vou pegar com a agulha de crochê, porque agora eu vou dividir esse fio aqui, ó, em 2 partes. Como é um fio com 3 tramas de cada lado, pegando minha agulha de crochê, passo um dos lados do fio pra trás. E aqui, ó, vou dar um nozinho. Tá? Se você fizer diferente, não tem problema, o importante é que você faça. Fiz dessa forma e vou passar para trás aqui, ó, dos pontos do nosso fio. Só pra mim não arrematar pela frente, ó. Tá? E aqui você puxa o fio pra trás. Olha.
Desta forma. Agora eu vou cortar. Você faça da forma que você achar melhor, pessoal, tá? Isso não significa que isso tá certo, a forma que eu faço. Se você sabe fazer, você faça do jeitinho que você sabe. Agora, nós vamos trabalhar com o barroco natural. Agora, nós vamos fazer a emenda dos dois square. Se você quiser fazer maior, fazer uma passadeira, é só você aumentar a quantidade de square. Aqui nós vamos no primeiro leque. Vou trabalhar aqui, ó, 3 pontos altos. Vamos trabalhar nesse pontinho do leque. E sempre arrematando meu fiozinho junto. Uma corrente, no espacinho seguinte faço 3 pontos altos. Sobrinha do fio. Uma corrente, 3 pontos altos novamente. Uma corrente, no espaço seguinte faço 3 pontos altos. Duas correntes de separação e no mesmo espaço de base faço 3 pontos altos. Vamos ficar aqui com o cantinho e o ponto leque aqui dentro do ponto leque. Faço uma correntinha de separação, no espacinho seguinte trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no espaço seguinte 3 pontos altos, novamente. Uma corrente de separação e aqui vamos trabalhar o ponto leque. Nós vamos fazer outro canto. Então, faço 3 pontos altos, duas correntes e trabalho 3 pontos altos aqui dentro do meu espacinho. Ficando com o ponto leque novamente, olha. Faço uma corrente, no espaço seguinte faço 3 pontos altos. 3 pontos altos. Uma corrente de separação e aqui novamente faço 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer os 3 pontos altos. Uma corrente de separação e 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer a emenda lá na outra peça. Vou pegar aqui o meu square. O ponto leque aqui na minha frente, desse square aqui, desse motivo, vamos dar uma laçada e dentro desse espaço vou trabalhar 3 pontos altos, desta forma. Presta bem atenção agora, ó. Vou virar a minha peça para cima, ó, para mim fazer a emenda, tá? Então, nós vamos emendando nesses espacinhos de uma correntinha aqui de separação, ó. Então, vou vir aqui, ó, vou prender aqui, ó, costa com costa, olha. Avesso com avesso. Venho aqui, faço um ponto baixo. E já volto aqui, ó, fazendo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Lá na peça, lá eu faço um ponto baixo. Dou uma laçada, volto aqui dentro desse espacinho e faço 3 pontos altos. Vou lá do outro lado, faço um ponto baixo. Dou uma laçada dentro do espaço, trabalho 3 pontos altos. Prendo com um ponto baixo no meio do square aqui da parte que tem o ponto leque, ó. Prendi e agora faço uma corrente, volto aqui, ó, e trabalho o ponto leque. Faço uma corrente, venho aqui nesse espaço, faço 3 pontos altos. Três pontos altos. Uma corrente de separação dentro do espaço, trabalho 3 pontos altos novamente, ó.
Um, dois e três. Uma corrente de separação e vou trabalhar aqui dentro do ponto leque. Vamos trabalhar o ponto leque. Olha como já está o nosso trabalho. Nós vamos repetir o mesmo processo daqui de baixo, olha. Então, aqui eu já vou virar para vocês visualizar melhor. Então, faço aqui o segundo ponto alto, o terceiro, duas correntes de separação e 3 pontos altos. Uma corrente de separação, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço seguinte vou trabalhar 3 pontos altos. Uma corrente de separação e no espacinho vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes de separação e aqui dentro 3 pontos altos, que aqui é outro cantinho. Uma corrente de separação no espaço 3 pontos altos. E agora é só você seguir essa sequência, uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente e aqui dentro vamos trabalhar o ponto leque, então faço 3 pontos altos. Uma correntinha e venho aqui, ó, bem no meio dos pontos aqui, ó, e vou prender aqui, ó, nesse meinho, fazendo um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, venho aqui dentro do leque, trabalho aqui, ó, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Se o seu ponto for muito aberto, você não precisa fazer esse ponto aqui, tá? Essa é uma correntinha de separação aqui para fazer o ponto leque. E vamos continuar fazendo uma corrente, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos no espacinho de base. Uma corrente e aqui vamos trabalhar o nosso ponto leque. Então, vamos fazer os 3 pontos altos, que falta aqui para completar o ponto leque. E duas correntes, certo? Só que como eu vou continuar trabalhando aqui, eu não vou fazer essas duas correntes. Eu vou fazer aqui, ó. Se você quiser aqui, pessoal, você pode fazer um ponto baixo. Eu faço desta forma, eu dou uma laçada, venho aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, porque daí ele já fica também juntinho aqui, mas ele dá um espacinho para mim trabalhar aqui dentro. Eu prefiro fazer dessa forma do que fazer as duas correntes e caminhar entre os pontos aqui, porque fica meio grosso você fazer desta forma. E aqui a parte do square fica desta forma aqui. Bom, agora aqui, pessoal, nós vamos trabalhar dessa forma. Onde tem esse ponto leque aqui, eu vou colocar aqui, vou dar uma laçada aqui por dentro, para mim vir dentro do ponto, e vou trabalhar um ponto baixo e mais duas correntes. E aqui eu vou trabalhar até completar 4 pontos altos. Então, deste leque aqui, ó, até aqui, até o leque daqui, nesses espaços aqui, a gente vai colocar 4 pontos altos. Então, faço uma corrente no espaço 4 pontos altos. Uma corrente, 4 pontos altos. Uma corrente, 4 pontos altos. E continuo aqui trabalhando até completar 4 pontos altos, uma corrente, 4 pontos altos. E eu vou trabalhar desta forma apenas esses 5 cantinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, assim como os 5 cantinhos do outro lado. Então, aqui agora, eu viro o meu trabalho fazendo uma corrente de separação e vou direto no espacinho aqui, ó, seguinte, aonde eu vou colocar 3 pontos altos apenas, 3, tá? 3 pontos altos.
uma corrente, 3 pontos altos. Você vai fazer 3 pontos altos até chegar ali onde tem a parte da emenda, ó. Pra mim mostrar certinho pra vocês. É só vocês colocando 3 pontos altos, uma corrente. No espacinho aqui, vamos trabalhar um ponto alto. E aqui, ó, você pode trabalhar desta forma. Aqui entre esses espacinhos, nós vamos trabalhar aqui dentro 3 pontos altos e uma correntinha de separação, mas aqui dentro desse próximo leque, nós já vamos colocar 3 pontos altos, olha. Aí, ele fica melhor aqui do que você trabalhar aqui entre os pontos, certo? Ele vai dar uma abertura maior ao seu trabalho. Mas, se você não quer trabalhar dessa forma aqui, outra forma de você trabalhar é você trabalhar dessa forma aqui, ó. Que eu gosto de trabalhar. Fiz um ponto alto, aqui no meinho do ponto eu vou trabalhar um ponto alto. E um ponto alto aqui, ó. Eu acho que fica melhor dessa forma. Mas, se você quiser fazer com os 3 pontos altos aqui e aqui dentro 3 pontos altos, não tem problema. Eu prefiro assim, ó. Eu acho que fica mais bonito o trabalho. Faço uma corrente e aqui no próximo espaço faço 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. E já está chegando novamente ali, aonde tem o ponto leque, que eu vou trabalhar 4 pontos altos. Uma corrente e aqui faço 4 pontos altos. Então, daqui até o ponto leque, são 4 pontos altos separados por uma corrente. Bom, aqui como lá embaixo nós fizemos, aqui fica então com 5 grupinhos de 4 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui nós vamos fazer uma corrente e no espaço seguinte faço 3 pontos altos apenas. E agora eu vou descer desta forma, 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Aqui é bem fácil essa carreira, só aqui na emenda do leque, que é mais diferente um pouquinho. Então, faço uma corrente, dentro do ponto leque faço um ponto alto, e no pezinho do ponto aqui da emenda, de um ponto com o outro, faço outro ponto alto, no espacinho de correntes do ponto leque seguinte, faço um ponto alto. Então, faço aqui uma corrente, no espaço seguinte, 3 pontos altos. Agora, é só você ir fazendo 3 pontos altos e uma corrente de separação. E vamos finalizar a peça junto. Fiz uma correntinha de separação e finalizo aqui na terceira corrente do ponto alto. Desta forma aqui. Eu vou colocar na marcação aqui, ó, pessoal, só para vocês entenderem, ó. Vou colocar uma marcação aqui. Ó, tenho aqui os 4 pontos altos, entre os 4 pontos altos e o primeiro de 3, assim, deste lado aqui, também, ó. Aqui tem os 4 pontos altos e aqui tem o de 3. Da mesma forma, eu vou fazer essa marcação aqui, ó. 4 pontos altos e o de 3. Vou marcar aqui, ó. 4 pontos altos e o de 3 aqui deste lado aqui. Então, o que que significa? Que aonde tá a marcação aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos em cada um desses espaços aqui. E no restante, apenas um nos espaços e um ponto alto sobre ponto alto. Por isso que eu marquei, para vocês terem uma noção aí. Então, nós vamos colocar aqui, ó, um ponto alto. Se você quiser subir apenas 2 correntes, pessoal, para dar altura de ponto alto no primeiro, sempre fica melhor, tá? Então, aqui nós não vamos fazer pegando laçadinha de trás, sempre as 2 laçadas junto, ó. Então, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Agora, aqui nesse espaço, eu trabalho 2 pontos altos. Como eu falei para vocês, aonde tá a marcação, nós vamos colocar 2 pontos altos nos espaços, até mesmo onde tá as marcações. Que isso quer dizer que nessa parte aqui, daqui pra cá até aqui, é 2 pontos altos no espaço
e um ponto alto sobre o ponto alto, um para cada ponto alto. Então, aqui eu faço 2 pontos altos e um ponto alto para cada ponto alto de base. Aqui eu trabalho 2 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar dessa forma, ponto alto sobre ponto alto, aqui vou colocar 2 pontos altos sobre pontos altos, e aqui nesse espacinho 2. Então, eu fiz nesses espacinhos, ficou 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos com 2 pontos altos. Agora, eu vou tirar minha marcação aqui, e você lembre-se que aqui nós vamos colocar 2 também. Eu só vou tirar para não ficar fazendo o barulho aqui, ó. Então, antes de fechar aqui, tem 2 pontos altos nesse espacinho, que é na mesma direção, tá? Então, agora, vamos trabalhar um ponto alto para cada pontinho de base, e no espaço nós vamos colocar apenas um ponto alto, ó, no espacinho, e ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui, que é onde aqui nós já iniciamos com 2 pontos altos nesse espaço, ponto alto sobre ponto alto, nesse espaço 2, ponto alto sobre ponto alto, e no espaço 2. Nesses espaços a gente vai preencher com 2 pontos altos. Então, vai ser 6 espacinhos deste lado e 6 espacinhos do outro lado aqui, que nós fizemos com 2 cada. Então, chegamos aqui, nós fazemos 2 pontos altos aqui, porque ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 grupinhos com 2 pontos altos nesses espaços. No restante, apenas um, como aqui não fica só um. Aqui também, 6 grupinhos que fica com 2 pontos altos no espaço para dar aqui a finalização no nosso trabalho, fica bem legal. Então, fecha aqui, ó, com um ponto baixíssimo, desta forma. Então, a primeira carreira dessa base aqui de pontos altos, nós ficamos com ela assim finalizada. Fica bem bacana, fica bem certinho o nosso trabalho. E agora, vamos iniciar aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, um ponto alto, mais uma correntinha para virar. Vou pular num ponto de base, vou no próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo um ponto alto. Vamos dar a volta toda no nosso trabalho desta forma. Chegando aqui, ó, aqui eu não precisei pular nenhum ponto, porque não tem outro ponto aqui para me pular. Então, não tem problema, eu fiz aqui um pertinho do outro, fiz uma corrente da mesma forma e vou fazer um ponto baixíssimo da mesma forma. Vocês percebem que ele tá tudo viradinho para cima, ó. Mesmo você assentando assim, ó, ele volta. Não se preocupe, porque aqui nós vamos abrir os pontos. Só tô mostrando para vocês que ele fica assim mesmo, certo? Então, aqui, ó, nesse espacinho aqui, eu vou trabalhar aqui um ponto alto primeiro no ponto alto. Você pode subir apenas 2 correntes se quiser. E aqui nós vamos trabalhar 2 pontos altos dentro do espaço e um ponto alto sobre o ponto alto. E vamos trabalhar 2 pontos altos no espaço. Eu vou trabalhar sempre ponto alto sobre ponto alto, e nos espacinhos eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui, ó, você observa onde tem aqui os 2 pontos altos, na mesma direção, no pontinho aqui de cima, a gente vai ficar com o grupinho aqui, ó, na mesma direção, que vai ficar 2 pontos altos aqui. Quando eu vim finalizando, aqui vai ficar 2 pontos altos. Nesses espaços, 2 pontos altos em cada um, sobre ponto alto, um ponto alto. Aqui também, onde tem os 2 pontos altos aqui, bem nesse daqui, vai ficar 2 pontos altos aqui, olha. Tem 2 pontos altos que nós fizemos aqui nesse espacinho, que é os 6 grupinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, até aqui, ó, você olhando aqui, ó, pra cá, todos esses espacinhos vai ficar com 2 pontos altos. Eu vou contar pra você quantos espacinhos eu fiz. O restante é apenas um ponto alto nesses espaços e um ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, nós vamos repetir a mesma quantidade. Onde tiver os 6 grupinhos aqui, ó, que é até onde tem os 2 pontos altos, no grupinho que de cima é onde fica os 2 pontos altos em cada espacinho desses daqui.
vai ficar 16 quadradinhos desses espacinhos, como eu vou finalizar aqui, que vai dar o 16 com 2 pontos altos em cada espacinho. No restante, a gente vai trabalhar apenas um ponto alto no espaço e um ponto alto sobre ponto alto. Então, ali embaixo, você vai repetir nos 16 espacinho 2 pontos altos, senão ele vai fechar o ponto, nós queremos que ele abra, tá? Então, eu vou dar a volta toda no meu trabalho desta forma. Aí, eu venho junto com vocês, finalizando a peça. Bom, pessoal, então ficou 16 quadradinhos com 2, como deste lado aqui também, certo? Então, vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira corrente do ponto alto. Agora, vocês observam, pessoal, que tá certinho o seu trabalho, tá? Ele não tá mais fechando assim, virando um chapéu, ele já tá sentadinho corretamente. Agora, essa parte que nós vamos fazer, que é o Vzinho, pessoal, ele precisa ser, cada Vzinho, nós vamos ter que sempre fazer 3 Vzinho. Então, cada Vzinho, ele vai ter que ser múltiplos de ímpar, não pode ser par, tá? Para poder dar certinho essa parte que nós vamos trabalhar ainda as carreiras. Então, eu vou caminhar aqui para ele não ficar nessa ponta, vou caminhar aqui pro próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Subo aqui, ó, um ponto alto, que é 3 correntes, 2 correntes para virar e outro ponto no mesmo ponto de base, ó. Fazendo assim um ponto Vzinho. Então, nós precisamos ser do Vzinho. Então, pulo 1, 2, 3. Se nós precisarmos adaptar, nós vamos adaptar, não tem problema. Aqui 2 correntes e um ponto alto seguinte. Dou uma laçada, pulo 1, 2, no terceiro ponto faço um ponto alto, 2 correntes e no mesmo ponto outro ponto alto. Então, já temos 3 grupinhos aqui, 1, 2, no terceiro ponto faço outro ponto alto, 2 correntes e vamos trabalhando Então, você vai sempre pulando 2 e fazendo um ponto leque, não, um ponto V. Tá? Então, vamos continuar trabalhando desta forma por toda a volta. Ao finalizar aqui, pessoal, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Aqui, ele vai ficar com 50 Vzinhos o meu desse daqui, ó. Chegou aqui, pessoal, vai dar certinho aqui, um ponto aqui, que ele vai dar o acabamento necessário nessa peça que eu vou fazer. Então, ele vai dar número 50, o seu precisa dar igual. Ele vai ter que dar número par, tá certo? Para dar certinho essa peça aqui. Então, aqui ele inicia com o ponto V. A gente vai fazendo aqui sempre os 3, 6, ele vai dar certinho aqui a quantidade necessária que ele dá aqui no meu ponto aqui, para que ele fique retinho a peça. Então, o meu ao finalizar aqui, ele vai ficar com 50. Mas você percebe aqui que aqui tem 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que que eu vou fazer para que ele dê essa quantidade, que não deu o ponto ímpar aqui? Eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, eu pulo 1, 2, 3. Em vez de eu pular apenas 2, eu vou pular 1, 2, 3 e fazendo o quarto aqui, ó, tá? Vou fazer um ponto alto, 2 correntes e no mesmo ponto outro ponto alto. E finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira corrente do ponto. Caminhei aqui pro próximo ponto, faço um ponto baixo, 2 correntes e 2 correntinhas para virar. Deu a altura de um ponto alto, faço outro ponto alto. Então, nós vamos fazer por 3 vezes dessa forma. Então, tem 1, 2, então falta mais uma carreira depois. Então, é só você trabalhar o ponto V aqui, ó. Faço um ponto alto, 2 correntes e o ponto alto. Então, nós vamos trabalhar dentro desse Vzinho, nós vamos trabalhar outro Vzinho. Então, eu vou dar a volta, vou finalizar aqui na terceira corrente e vou iniciar como nós iniciamos essa. Então, nós vamos ficar com 3 carreiras dessa mesma forma. Aí, eu venho junto com vocês na quarta carreira de Vzinho, só que você vai intercalando daí os pontos. Finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, ó, bem na terceira corrente, conta 1, 2, na terceira corrente, ó, do ponto, fecho com um ponto baixíssimo, e aqui ficou as 3 carreiras que eu percorri. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo aqui dentro e subir mais 2 correntes.
Dentro do espaço, trabalho mais 4 pontos altos. Nós vamos ficar no total com 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, dou uma laçada. No espacinho seguinte, nós vamos trabalhar o ponto V. Então, nós vamos intercalar, ó, um ponto V, no próximo 5 pontos altos. Um ponto V. E no próximo ponto, faço 5 pontos altos novamente. Então, nós vamos intercalando, por isso que eu falei para vocês que tem que ficar certinho com números pares o nosso trabalho, ó. Então, fiquei aqui com os 5 pontos altos, porque é um grupinho, ó. Então, sempre ele vai ficar assim. Então, precisa ficar dessa forma. Um com 5, um V. Um com 5, um V. Um 5, outro V. Vamos trabalhar por toda a volta desta forma aqui, que eu venho finalizando esta carreira junto com vocês. Viu, pessoal? Por isso que tem que ser múltiplas de par aqui, ó. Pra trabalhar esses espacinhos, tem que sempre estar em par, ó. Porque aí ele finalizando, ó, ele fica certinho aqui, ó. Tem um cheio aqui, um vazio e um cheio aqui, ó. Aqui na terceira corrente, finaliza com um ponto baixo. Então, nós terminamos aqui, ó. Temos a primeira carreira de ponto alto, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima carreira. Agora, nós vamos parar nesse daqui e na próxima videoaula eu venho fazendo as outras partes para vocês. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, pessoal, senão ele fica muito longo. Esta parte está desta forma, olha como fica lindo. Então, ative o sininho de notificação se você ainda não ativou ele e me siga nas minhas redes sociais como o Instagram e Facebook, tá? Lá no Instagram você pode mostrar a fotinha do seu trabalho feito para mim. Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima videoaula desse tapete.